Paz, Senhor, irmãos. Graças a Deus por esse dia que o Senhor nos concede. Eu quero ler aqui em Mateus 24, Mateus 16, a partir do verso 24. Minha cabeça não está boa, né? Mateus 16, a partir do verso 24. A Escritura vai dizer que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outra parte. Então, se você quer potencializar a sua vida, viver 10 anos em um, eu tenho uma dica coaching, grátis, não vou cobrar por isso. Fique mais tempo na presença de Deus. Se vale mais um dia na presença dele do que 1000 dias em qualquer outro lugar, fique mais tempo na presença dele. Não precisa comprar curso caro na internet. Pare mais tempo na presença de Deus. Dito isso, vamos ler a Escritura? Mateus 16, a partir do verso 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar apegar-se à sua vida, a perderá. Vou ler de novo 25. Se tentar apegar-se à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida, por minha causa, a encontrará. A gente sabe que a vida cristã é composta de 3 etapas: porta, caminho e alvo. A vida de um cristão é feita dessas 3 fases. A porta é o momento da minha conversão, o momento em que eu me entrego a Cristo, o momento em que eu decido segui-lo. Esse é o momento da porta. Efésios 2:8 vai dizer que pela graça sois salvos e pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, para mim entrar pela porta, não importa o que eu fiz antes. A sua boa performance antes de aceitar Jesus não te habilita à salvação. Você é salvo pela graça. Por outro lado, se você foi um jaguar até o dia de você aceitar Jesus, também não importa. Você também tem acesso à salvação, que não é por aquilo que você fez ou deixou de fazer, é pela graça e pela fé em Cristo. Não é mérito seu. Eu sempre fui bom filho, sempre fui uma boa pessoa, então eu posso ser salvo. Nada disso. Você é salvo pela fé em Cristo. É a graça de Deus. Foi o sacrifício de Cristo na cruz que viabilizou a sua salvação, não foi a sua boa performance. Por outro lado, eu não posso ser salvo porque eu sou terrível. Só Deus sabe que eu já aprontei. Também não importa. A salvação é pela graça. Independente de quão ruim você foi até aquele dia. Você tem acesso à salvação por meio de Cristo. Essa é a porta. Nesse momento, todos os meus pecados são perdoados. Não importa o que eu cometi antes, acontece um processo chamado justificação pela fé. Nesse momento eu sou limpo por Cristo, Ele coloca em mim roupas novas, o meu espírito é vivificado, eu fui perdoada, a minha dívida foi paga. Quando Deus olha para mim, Ele vê a justiça do Filho dele na cruz. Ele não olha o meu passado. A justificação prevê isso. É como se você tivesse feito tudo certo desde o início. Nesse momento Deus não volta mais no seu passado, porque você foi justificado, não tem mais conta. É igual quando o seu nome sai do SPC. Não tem mais débito. Por quê? Porque você é bom? Não. Porque o Filho de Deus pagou por você. Essa é a porta. E depois que eu me converto a Cristo, eu fui purificada, já não há mais nenhuma condenação, eu começo a caminhar. Esse é o caminho. É o momento em que nós estamos. O momento em que nós já aceitamos a Cristo, nós entramos no caminho.
E agora eu tenho que fazer o que no caminho? Caminhar. Eu não paro na porta. Muita gente para na porta. Muita gente está antes da porta, paquerando a porta. Não adiantou nada enquanto você não entrar. A salvação é pela fé, confissão, arrependimento. Mas uma vez que eu entro pela porta, eu não posso ficar estacionada ali. Eu preciso avançar. E a caminhada prevê uma coisa que nós chamamos de santificação progressiva. Por quê? Porque o meu espírito, no momento que eu aceito Jesus, ele foi vivificado e está tudo certo. Mas a minha alma precisa de transformação. A minha mente é poluída. Os meus conceitos de vida são todos deturpados. Então, na caminhada, esses carrapichos vão sendo tirados de mim. O meu espírito está salvo, mas a minha alma vai precisar de transformação. Então, não espere que alguém que aceitou Jesus hoje, amanhã vai estar um crente maduro, pronto. Não vai acontecer isso. Porque a alma dele, a mente dele precisa ser transformada. Nós somos renovados conforme a transformação do nosso entendimento. E a gente vai sendo transformado no caminho. E no caminho tem duas pessoas aí. Você, que vai caminhar. E do outro lado da moeda tem alguém chamado Espírito Santo. Que no momento que você ingressou pela porta, passou a habitar em você. Então você não caminha mais sozinho. Ninguém consegue percorrer o caminho sem a ajuda do Espírito Santo. Você não consegue se santificar na sua própria força. Não dá. A santificação é uma obra do Espírito e também tem a minha parte. Qual que é a minha parte no meu processo, na minha caminhada? Ler a Escritura. O Espírito Santo vai me capacitar a obedecer a Escritura, que eu vou ler. Ele não vai te capacitar a obedecer a Escritura que você nunca leu. Então, sentar e ler, minha parte. Como que eu vou aplicar isso? O Espírito Santo vai ensinar. É minha parte ter tempo com Deus de oração. O Espírito Santo não vai fazer isso. E no momento de oração, ele vai começar a transformar o que precisa ser transformado em você. Ele vai te auxiliar. Ele é o seu auxiliador. Só que tem a sua parte nesse processo de santificação. Então, com a ajuda do Espírito Santo e com as minhas disciplinas espirituais, que também inclui o quê? A igreja local. Porque eu vou precisar também dos irmãos para caminhar. Eu vou precisar de alguém que me discipula. Eu vou precisar de pessoas mais avançadas na fé. Eu vou precisar da comunhão. Todos esses fatores vão fazer eu avançar na fé. Não existe vida cristã e progressão cristã fora da igreja, fora do corpo, fora de uma igreja local. Isso faz parte do processo de crescimento. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Deus vai usar a igreja local, a igreja que você está inserida, para te afiar. Vai levantar aquele irmão que você não gosta muito, vai levantar alguém que te calunia, vai levantar alguém que é metido. Para que Deus vai usar essas pessoas? Para te forjar. E vai ter aquele também que vai te animar, que vai te consolar, que vai te discipular. Eu preciso estar inserido nesse ambiente, para mim crescer em santidade. E o Espírito Santo ali comigo. Para mim alcançar o quê? O alvo, que é a última etapa. Quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai me transformar e eu não vou mais ter problema com o pecado. Então, eu alcancei o alvo. A vida cristã é composta dessas 3 fases. E o processo de santificação acontece com a minha correspondência. Bom, se eu ingresso na porta e para mim ser santificado, eu preciso da minha parte, da parte do Espírito Santo. Se eu não progrido em santificação, de quem é o erro? Do Espírito Santo? Por acaso o Espírito Santo erra? Se eu não estou progredindo em santificação, a culpa é minha. Toda minha. Sabe? Dito isso, a gente leu no texto aqui agora que Jesus fala assim, ó, se alguém quiser. Porque às vezes o inimigo ele vai distrair algumas pessoas com a seguinte fala: Deus não tem nada na sua vida, não. Deus não quer nada com você. Você acha mesmo que se Deus tivesse um plano para você, ou que se Deus te amasse, você ia estar nesse ponto de sofrimento? Até parece que Deus tem alguma coisa com a sua vida. Olha o tanto que você sofreu. Não, Deus não quer nada com você.
Só que a Escritura Sagrada, que revela a vontade de Deus, fala o contrário. E Deus não pode negar a si mesmo, Ele é fiel à sua palavra. E o que diz a Escritura? Jeremias 31:3, com amor eterno te amei. Deus nunca disse que não queria você. Te amei com amor eterno. Também o salmista vai dizer, perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Igreja, Ele deu tudo que Ele tinha de melhor. O seu único filho, para que você pudesse ser reconciliado com Ele. Deus amou o mundo, já generaliza, inclui você. Entrega o que Ele tem de mais precioso, que é o seu filho, para que houvesse uma reconciliação, porque o salário do pecado é a morte e Deus é justo. Essa dívida precisa ser paga. Então nós estávamos condenados, porque nós íamos morrer por causa do nosso pecado. Deus não ia cometer a injustiça de deixar isso impune, Ele é justo. Como Ele é justo, Ele envia o seu filho para pagar o quê? A minha conta. Então Ele entrega tudo que Ele tem de melhor, a fim de quê? Me reconciliar com Ele, para que nós tivéssemos um relacionamento. E quando foi que Ele teve essa ideia de enviar o filho dele? Antes da fundação do mundo. Então antes que você existisse, Deus já tinha um plano para você. Antes da fundação do mundo, Ele já preveu entregar o filho dele para que você fosse reconciliado. Agora Deus não tem nada com você? Acho que Deus não me ama? Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Deus tem planos ou não tem? Tem planos. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem planos. Mateus 11:28 diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Esse convite é universal. Ninguém ficou de fora. Em 1 Timóteo 2 vai dizer que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então essa ideia de que eu não vou entrar na porta, de que Deus não tem nada comigo, eu sofro demais. Não, Ele não me ama. Já foi desmascarado Satanás aqui. Porque a Escritura diz o contrário e Deus não pode negar a sua palavra. A pergunta, e Satanás nos distrai com essa pergunta do, ai, Deus não quer nada comigo, porque Ele não quer que você faça a pergunta certa. A pergunta não é, ai, será que Deus quer? A pergunta é, eu quero? Será que eu quero? Porque Deus quer. Já está mais do que provado que Ele quer. Ele enviou o seu filho. Claro que Ele quer você. Por que motivo Ele faria isso? Para depois te desprezar? Ele vai dizer que quem vem a Ele, Ele nunca lança fora de maneira nenhuma. A pergunta é, você quer? E essa pergunta exige de nós uma coisa chamada autorresponsabilidade. Eu quero que você olhe para você. Exige um pouco de maturidade para você entender o que Deus quer falar. Autorresponsabilidade e maturidade. Porque em Isaías 59 vai falar, a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Os meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa ouvir. Ah, é que Deus não me ouve. Ele diz em Isaías 59, os meus ouvidos não estão tapados. Eu estou ouvindo. Mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é Deus que não está te ouvindo. É o seu pecado que está te separando dele. Se o seu relacionamento com Deus não existe, se ele não vai para frente, se ele não funciona, se você não avança na fé, a culpa não é de Deus. A culpa não é do seu esposo, a culpa não é da sua esposa, a culpa não é da igreja local, a culpa não é do seu patrão, a culpa não é dos seus filhos, não é do seu emprego, não é do seu patrão. Se o seu relacionamento com Deus não vai para frente, a culpa é sua. Só sua. E eu preciso assumir isso agora. Porque eu fico, é porque o fulano, lá na igreja que eu ia, não. Você desanimou e a culpa é sua. A Escritura está disponível.
Só existia a igreja do fulano que te magoou? Ah, é porque a fulana, a minha mulher, ela não é... Não. A culpa é sua. A culpa é minha. Quando o meu relacionamento com Deus não vai bem, a culpa é minha. Aí vem a pergunta. Não quero que você olhe para ninguém. Nem se você é casado. Sabe por quê? Porque a nossa salvação é individual. No dia do juízo, Deus não vai olhar para mim e pedir conta dos pecados do Paulinho. Embora eu saiba quais são. Ele vai perguntar dos meus. E a outra arma que Satanás usa para me distrair é que eu fico focada no pecado do outro. Principalmente quem a gente tem intimidade. Ah, porque ele isso, porque ela aquilo, porque o fulano isso, porque isso. E não. Deus não vai pedir conta de nada que alguém fez para você. Ele vai pedir conta de você. Autorresponsabilidade. Eu vou responder pelos meus pecados. Então não adianta culpar A, B, C, D, que lá naquele dia não vai ter desculpa. Porque as mãos dele estavam estendidas, o ouvido dele estava aberto e ele entregou o seu único filho. Não tem desculpa. E por que ele pergunta, você quer? Porque eu quero. Ele pergunta isso, gente, porque tem um custo. Seguir Jesus custa. Custa o quê, Carol? Custa tudo. É por isso que ele está perguntando isso aqui. Se alguém quiser, engloba todo mundo. Porque se eu falar aqui agora, gente, se alguém quiser café, está lá. Eu ofereci café para todo mundo ou não ofereci? Se alguém quiser vir após mim, ele ofereceu para todo mundo ou não? Ofereceu. Para todo mundo. Você quer? Então tá. Tem um custo. Custa tudo. Aí tem uma parte aqui nessa aliança que nós vamos ter que conversar. Tem a minha parte da aliança, que eu já fiz. Quando ele grita no madeiro, está consumado, ele disse, está feito. Eu já cumpri a minha parte. Agora, tem a sua parte do contrato. E ele é tão bom que deixou a nossa parte do contrato na escritura aqui em Lucas 14, se você quiser acompanhar. Lucas 14 está a nossa parte do contrato. Lucas 14 está lá as cláusulas para ver se eu quero. Porque eu posso medir, ele não vai me enfiar a goela abaixo isso. Ele respeita a minha escolha, claro que respeita. Respeita a nossa livre escolha de caminhar a passos largos para o inferno. Respeita. Por isso ele coloca as cláusulas do contrato em Lucas 14. Ele diz em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãos, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Primeira cláusula do contrato. Você me ama acima de todas as coisas? Vou reformular a pergunta. Você está disposto? Você está disposta, Carol, a me colocar acima do seu querido Paulinho? Você está disposta a me pôr acima do Isaac, do Felipe, da sua mãe, da sua irmã, da sua carreira? Você está disposta? Se você não estiver disposta, Carol, você não pode assinar esse contrato. Segunda cláusula. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não está disposto a sofrer, não pode me seguir. Deixa eu contar uma novidade. Seguir Cristo é seguir um crucificado. Ele é o servo sofredor. E eu estou seguindo agora ele. Então ele foi esmagado. O que eu posso esperar? Serei esmagada. Ele foi desprezado. O que eu posso esperar? Serei desprezada. Ele foi humilhado. E eu posso esperar o quê? Serei humilhada. Se você não estiver disposto a sofrer, você não pode ser discípulo. Então calcula. Esse negócio de que você vai vir para Cristo e acabou todo o seu sofrimento é mentira. O que acontece na nossa vida de crente? Nós sofremos com propósito. Eu não sofro mais à toa. Eu sofro para uma glória maior, que é o propósito de Deus revelado. Eu sofro para que eu seja aperfeiçoada, porque Jesus foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos que passou. Está lá em Hebreus 5.
Então, se Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, eu, Carol, serei aperfeiçoada por meio do sofrimento. Quer? Eu vou usar o sofrimento para te aperfeiçoar. Com um propósito. O sofrimento na sua vida não vai vir mais agora para te deixar doido. Não, ele vai vir para te alinhar ao que eu quero. Então, se você não está disposto a pegar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. No 28 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação de paz, enquanto outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Senta e calcula. Eu estou disposto a largar tudo? Eu estou disposto a abrir mão de tudo? Eu estou disposto a amar Ele acima de tudo? Eu estou disposto a sofrer por um propósito maior? Sim. Se a resposta é sim, você assina aqui o contrato. Se não, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Obediência radical, entrega total. É isso que ele está falando aqui. Com Jesus não existe meio crente. A gente tem a mania de dividir os crentes em crente muito super crente, crente mais ou menos super crente, e aquele crente mais fraco. Existem crentes em diferentes níveis da caminhada. Um crente que iniciou agora, realmente ele vai estar mais imaturo. Um crente que está mais avançado vai estar um pouco mais maduro. Mas o nível de entrega nunca pode ser médio ou pequeno. Quem se entrega pela metade ou se entrega pouco, não se entregou. Ou você se entrega de todo o coração para viver o processo, ou você encerra aqui. Porque senão depois vão falar: ah lá, o fulano começou a ser crente e não continuou. Ah lá, eu via que ele estava lá crente na igreja, ah lá, agora já desanimou. Você vai ser motivo de chacota. E Jesus deixa aqui a escritura para a gente analisar se está disposto. E agora eu volto para o texto. Porque o que fala em Lucas 14 também está falando de forma resumida aqui em Mateus 24. Vai falar do negue-se a si mesmo. Eu quero que você abra o seu coração. Porque eu fui muito ministrada com essa palavra. O Senhor alinhou meu coração. Quero que você abra o seu coração. O Senhor não trouxe essa palavra porque quer acabar com a sua raça, não. Ele trouxe essa palavra porque Ele te quer. Mas Ele quer que você já entre nisso consciente. E autorresponsável pela sua caminhada com Ele. Negar a si mesmo. Mas será que eu tirei da ordem? Gente, minha cabeça. Eu não tirei, não. Então ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo, agora eu quero pular lá para o início da mensagem. Eu não falei de porta, caminho e alvo? Não falei que o caminho é progressivo? O negue-se a si mesmo também. Ele não é um episódio que acontece uma vez. Me neguei hoje. Não preciso me negar nunca mais. Não. O negue-se a si mesmo, eu acordo me negando. Sabe quando que eu me nego? No trânsito, quando alguém me xinga. Ali eu vou exercer o negue-se a si mesmo. Eu tive uma oportunidade de exercer o negue-se a si mesmo e não xingar de novo. Quando eu chego numa repartição pública, que aqueles funcionários super educados resolvem me tratar com toda a educação do mundo, ao invés de eu exercer o meu direito e ir na ouvidoria, eu vou me negar. Então eu tenho a oportunidade de crescer em santidade e evoluir quando o assunto é negue-se a si mesmo. Então, não é algo que eu faço uma vez na vida. Vai ser uma vida de negue-se. Vai me acompanhar durante todo o caminho e cada vez mais eu consigo me ligar mais. Cada vez mais eu consigo abrir mão de mais coisas. E cada vez mais eu me entrego mais. E cada vez mais eu amo mais a Ele.
Cada vez mais eu me sinto mais pronta. Cada vez mais eu vou crescendo nisso. Aí a gente tem o negue-se a si mesmo em duas frentes. Primeiro, o abandono de uma vida pecaminosa. A gente pensa em negue-se a si mesmo é o quê? Abandonar os meus pecados, né? Aquilo que me dá prazer e que é pecaminoso diante de Deus, então isso eu tenho que largar. Então, negue-se a si mesmo. Vou parar de fazer as coisas que são pecado e que desagrada a Deus. Isso também é negue-se a si mesmo. Mas esse é um primeiro nível do negue-se a si mesmo. Não é para você ficar 3 anos de crente lutando com os mesmos pecados. Isso aí é um curto tempo ali da sua conversão, que você vai sendo transformado, e aqueles pecados mais sérios, você logo consegue largar, pela ação do Espírito Santo na tua vida. Mas o negue-se a si mesmo não parou aí, não. Não parou aí em deixar uma vida pecaminosa, porque o texto vai dizer aqui, ó. Se abrir mão do quê? Da sua vida, por minha causa. A minha vida é feita só de pecado? Eu tenho que abrir mão só dos meus pecados? Não, está falando que é para mim abrir mão de mim. E o que é que diz respeito à vida de uma pessoa, gente? Projeto, sonho, meta, convicções culturais, heranças culturais, familiares, geracionais, aquisições intelectuais, aquisições financeiras, satisfação pessoal. Eu não sou feita só de pecado. Tem muitas coisas em mim que são lícitas, mas Deus fala para mim abrir mão de tudo. De toda a minha vida, não só do pecado. Eu tenho que abandonar o pecado, é esperado, porque Deus é incompatível com isso. E depois eu tenho que dar o quê? Toda a minha vida para Ele. Então não é só abandonar o pecado, é abandonar você. Ai, que estranho, eu vou me anular. Pois é, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Você também tem que ver isso, se quiser seguir Ele, não faz sentido me anular, porque é o que Ele está pedindo. Então, eu vou abrir mão da minha vida. Eu vou abrir mão de coisas lícitas. Sabe, eu posso ter sonhos, eu posso continuar tendo sonhos quando eu venho para Jesus. Eu tenho sonhos. Eu posso continuar tendo projetos quando eu venho para Jesus. Claro que eu posso. Eu posso continuar tendo metas. Posso. Eu posso continuar tendo momentos de satisfação pessoal. Claro que eu posso. O problema é que isso não é mais o centro da minha busca. Eu posso ter todas essas coisas. Eu não posso me apegar a isso mais. Essas coisas não são mais o centro da minha busca. Porque está dito lá em Mateus 6,33 o quê? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A ordem é buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Isso tem tudo a ver com negue-se a si mesmo. E o que é buscar o reino de Deus? O que é na prática isso, gente? É buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nosso coração em primeiro lugar. Deus e não nós devem ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a nossa mente e coração. O domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida: casamento, lar, família, vida profissional. Buscar o reino de Deus, agora eu vou me alinhar com a vontade dEle. Eu abandonei os meus pecados e entreguei tudo. Eu busco o governo dEle em absolutamente tudo. Essa história de que você... tem coisa que é Deus, tem coisa que é você que tem que fazer. Tudo que você faz é debaixo do governo dEle agora. Tudo. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. A partir do momento que eu me decido por Cristo, eu me torno escravo de Cristo. Você já viu escravo? Agora eu vou lá visitar alguém. Sem pedir para o Senhor. Tudo que eu vou fazer agora, eu passo por Ele. Eu busco a vontade dEle. Eu não analiso mais planilhas humanas para ver se aquilo compensa. Agora eu consulto o Senhor. E eu vou dar exemplos práticos disso. Eu não busco mais isso. E você vai ver os versículos anteriores a isso, vai dizer assim... O que é todas essas coisas, gente? Todas essas coisas, não está falando de coisas bem supérfluas, do tipo viagem, aquisição de bens materiais. Não, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Comer e beber é básico ou não é? É básico. Vestir é básico?
É básico. Aí ele vai dizer assim, porque não é a vida mais que alimento? E o corpo mais do que o vestido? Gente, o que pode ser mais básico que alimento? Pois bem, isso que a gente chama de primordial para a nossa sobrevivência, ele chama de secundário. É disso que ele está falando. Não é a vida mais que o alimento? Tem alguma coisa acima do que eu vou comer. O reino dele. Ele está acima. A vida é mais do que isso. E ele diz que quando eu me disponho a buscar primeiro o reino dele, essas coisas são acrescentadas. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, ele vai acrescentando. Quando eu busco e me alinho à vontade dele, coloco ele governando sobre a minha vida. Agora você imagina se Deus chama o que eu vou comer de supérfluo, imagina o que ele acha da viagem que eu quero fazer para a Suíça. Imagina o que ele acha daquela casa própria que eu quero adquirir. E o problema, como eu falei, não é querer essas coisas. O problema é concentrar o centro da sua vida, da sua busca nisso. Tudo que você faz é pensando em querer isso. Você faz qualquer coisa para conseguir esse sonho. Você não submeteu ele ao governo de Deus. Será que Deus quer que você faça isso? Será que Deus quer tanta hora extra? Será que Deus quer que você faça tanta coisa para conseguir aquilo? Porque você está correndo atrás de coisas que ele disse que acrescentaria. É muito custoso. Sabe, é muito difícil. É daí que vem as doenças mentais. É daí que vem o esgotamento. É daí que vem a estafa. E a gente coloca a culpa em Deus. Cadê o Senhor? Sentado no seu trono, esperando você submeter ao senhorio dele. Sabe? Negar a si mesmo é parar de buscar em primeiro lugar as demais coisas. Não é parar de querer coisas, gente. É parar de buscar em primeiro lugar elas. Gastar toda a sua vida buscando o que ele prometeu que acrescentaria. É custoso demais. Querer uma progressão na carreira, sonhar com qualquer coisa. É pesado demais colocar isso em primeiro lugar, em detrimento do reino de Deus e sua justiça. Negar a si mesmo passa por pegar tudo que você deseja, e você pode continuar desejando, e colocar, eu gosto de ilustrar assim, coloca numa gaveta chamada demais coisas. Porque eu continuo querendo ir para a Suíça, não tem nem passaporte. Tem vários lugares que eu quero visitar. Mas aonde é que está isso, gente? Na gaveta chamada demais coisas. Eu quero reformar minha casa. Quero muito, está precisando. Falei para a mãe, daqui um dia eu vou limpar, vai cair essa casa. Mas onde que está isso, gente? Na gaveta chamada demais coisas. É secundário. Então eu preciso pegar tudo que não é buscar o Senhor e a vontade dele e colocar na gaveta demais coisas. Ah, agora você quer dizer então que eu não vou trabalhar? Vou passar a vida com a perna para cima buscando o reino de Deus, é isso? Não. Não. Porque o trabalho dignifica o homem. É o Senhor quem prepara o trabalho. Ou você vai trabalhar na onde ele mandar você trabalhar. Ele vai te apontar o lugar. Ele vai te preparar os clientes. Ele vai te preparar o patrão. E você vai gastar toda a sua energia em empenhar aquela função aonde ele te colocou. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. No setor onde ele te plantou. Você vai gastar toda a sua energia quando Deus te manda um cliente para entregar o melhor serviço. Buscar primeiro a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que você faça isso. É nisso que você vai colocar a sua força. O problema, gente, é que buscar o reino de Deus é um processo ativo. Quando eu estou ali empenhada em fazer a vontade de Deus, aí Deus me manda trabalhar em um determinado lugar, e eu estou ali, alinhada com a vontade de Deus, trabalhando naquele lugar, estou dando um exemplo prático, estou ali fazendo o que Ele quer, isso é ativo. Mas agora esperar Ele acrescentar é passivo, e me dá um comichão, porque eu não quero esperar, eu quero fazer acontecer ser acrescentado. Deixa eu falar uma coisa, quem te sustenta não é o seu patrão. O que garante a sua sobrevivência não são os seus clientes. Isso é a provisão de Deus. Quem te sustenta é Jeová Jiré, o Deus provedor. Quem te sustenta, quem te deu o patrão? Ele. E se ele me mandar embora? O provedor continua o Jeová Jiré. Quem te deu os clientes? Ele. Meu Deus, mas o governo, gente,
O justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não vai ter prazer nele. Eu não vivo, eu nem sei que jeito que está. Eu sei que estão, mas o justo não vive disso. A gente não toma decisão baseada no que o Lula fez ou deixou de fazer. A gente consulta o Senhor. A gente não é movido pela nossa necessidade. Aí eu preciso trabalhar mais, porque meus aluguel, não sei o que. Gente, isso é coisa de quem busca a primeira coisa que vai ser acrescentada e não o reino de Deus. Você não se move por necessidade, você se move por obediência. A minha necessidade diz que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo. Mas o que Deus está falando para você fazer? Ele vai acrescentar. Se você se empenhar em fazer a vontade dEle. A gente não quer esperar. A gente quer resolver. A gente quer encaminhar. Deu vontade de fazer alguma coisa, a gente já quer armar ali para fazer. A gente não espera. A gente não espera ele sinalizar. Sabe? Negar a si mesmo é esperar ele acrescentar. É tão difícil, irmãos, porque a gente sabe o caminho de conseguir antes. E aí é nessa pressa nossa que a gente acaba adquirindo aqueles problemas insolúveis, aqueles rolos, aquelas dívidas, porque a gente não esperou ele acrescentar, e depois pergunta, cadê Deus? Que eu estou tudo endividado. Oxe, por acaso ele pediu para você adquirir? Ele mandou você esperar acrescentar? Eu tenho alguns testemunhos para contar nessa área. Estou na minha igreja local, vou escolher 2 para falar. Eu já pude viver isso. Eu quero que você entenda que buscar o reino de Deus não é lógico para ninguém. Por exemplo, você está trabalhando no lugar onde Deus te pôs, vamos supor. Que é um exemplo mais claro de vocês entenderem. De repente, aparece uma oferta para você. De você trabalhar em outro lugar para ganhar 3 vezes mais. Você vai correndo. Porque o seu Deus é mamão. Você serve dinheiro. Se você não pensa 2 vezes porque o dinheiro é melhor, você está servindo mamão. Ah, mas é que eu queria tanto viajar no final do ano. Nesse emprego que eu estou, com o salário que eu estou ganhando, eu não consigo reformar minha casa no final do ano, trocar de carro, e também eu não consigo viajar no final do ano. Nesse emprego que eu estou ganhando, eu não consigo. Então, se eu for mudar para esse outro emprego que o salário é 3 vezes melhor, eu vou conseguir fazer tudo isso, né? Você está confiando na sua provisão, servindo mamão, e vindo no culto de domingo, achando que está servindo ao Senhor. Consulta o Senhor. Claro que é uma porta, Carol. Acha, olha que bênção. Consultou o Senhor? A Bíblia vai dizer que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim dele é de morte. Às vezes trocar de emprego para ganhar mais vai fazer você se perder do propósito que Deus tem. Vai te levar à morte. Você consultou o Senhor? Quem disse que Deus precisa do teu salário para te levar a viajar? Quem falou que Deus precisa do teu salário para reformar a sua casa ou para te dar um bem? Deus nunca precisou da gente para nada, Ele só quer a nossa obediência. Ele acrescenta como Ele quiser. E irmãos, Deus é abundante em acrescentar. Se eu fosse correr atrás do que Ele já me acrescentou, eu não conseguiria nem 1/3 do que Ele me acrescentou já. Sabe quando teve uma época da minha vida que eu senti uma direção de Deus para o Paulinho parar de trabalhar e estudar. Faz sentido o homem da casa parar de sustentar a casa e estudar? A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Meu querido, estava pensando, o que você acha de você voltar a estudar? Mas agora, Carol, tem 37 anos, mas eu estou sentindo que é para você voltar a estudar. Ah, é verdade, né? Eu também estou sentindo. Agora que você falou, também realmente, está me comunicando. 37 anos, mas o Senhor está falando. Tá bom, vou parar de trabalhar e vou estudar. Quem vai sustentar a casa nesse tempo? Você, tá bom. Combinamos. Direção de quem? Governo de Deus. Dá para trabalhar e estudar? Ai, não dá, é muito difícil esse curso. No começo não estou tendo tempo. Então vai estudar, tá bom. Foi estudar. No primeiro semestre, o que aconteceu? O Isaac nasceu. Cheio de problema. Com um gasto médico absurdo, um monte de coisa que o plano não cobria, um monte de médico que a gente tinha que visitar, que era fora daqui de Maringá, tudo particular, exames caríssimos.
Qual que é a lógica humana? Você tem que parar de estudar e trabalhar. Claro, todo mundo vai me falar isso. Até pastores. Olha, é que não tem sentido, né? Agora com todos esses gastos, o bebê assim, ele só estudando. Sabe o que Deus falou para mim? É para ele continuar estudando. Eu discerni aquela voz. De todas as vozes que estavam vindo, eu consegui discernir qual era dele. Gente, eu ouvi tanta coisa. Porque eu estando com um filho doente, só eu trabalho, só eu ganhando o dinheiro. Ainda o Paulinho continua só estudando. Gente do céu, imagine se foi difícil para mim, imagine para ele que é um homem, que tem brio. Difícil para ele escutar o que ele tinha para escutar, foi. Mas nós tínhamos o governo de Deus sobre nós. A gente nunca se endividou. A gente nunca deveu R$1 para ninguém. A gente gastou R$40 mil só de exame nos primeiros meses de vida do Isaac. De onde saiu esse dinheiro? Não sei. Eu tenho um provedor, não foi do meu salário. Ai, mas se o Paulinho não trabalhar, eu não vou ter dinheiro nem para vestir o Isaac. Paulinho vai trabalhar, porque o Isaac vai precisar de roupa, vai precisar de leite. Gente, a lata de leite que ele tomava custava R$187. Com o meu salarinho, era para nós estar fundado em dívida. Eu não tenho uma dívida. Gente, eu ganhava roupa que eu tinha que dividir com a minha cunhada, que tinha um menino na mesma idade. Tudo nova, de marca. Vinha roupa, mais roupa e mais roupa. E os médicos falavam, ele vai viver até 4 meses, 8 meses. Aí vinha roupa tamanho 2. Aí eu falava, Deus, essas roupas lindas, tamanho 2, mas diz que não vai viver. Aí Deus falou, é roupa profética. Eu estou sinalizando que ele vai viver. E roupa tamanho 3, e roupa tamanho 4. Nunca faltou. Gente, eu ganhei tanta roupa, tanto calçado para o Isaac, eu não precisava comprar. Ele vinha acrescentando, e não era coisa ruim, não. Era coisa boa. Era coisa de marca, era coisa com etiqueta, era coisa nova. Gente, eu tinha que dividir. Deus acrescentava tanto que eu tinha que pegar as roupas que eu ganhava e dividir com a minha cunhada. Agora, se eu fosse falar, Paulinho, vai trabalhar que nós temos que vestir o Isaac. Eu não ia vestir o Isaac com 1% daquelas roupas. Porque eu ia estar atrás de acrescentar e não me submetendo ao governo de Deus. O negar-se a si mesmo passa por isso. Eu preciso disso. Eu estava falando para a Tarcísio, eu tenho o testemunho dela para contar. A gente estava brincando sobre viagem. Meu assunto é viagem, né? A minha satisfação pessoal é essa. Aí eu mandei no grupo de casais que eu estava pesquisando viagem para a Europa. Gente, eu não tenho passaporte, nem dinheiro. E aí a Tarcísio falou assim, nossa, para a Europa não precisa. Eu estava felíssima a viagem por aqui mesmo. Eu falei, Tarcísio, que diferença faz para Deus me levar para a Europa ou me levar aqui? Não faz a menor diferença para Ele, quem vai me levar é Ele. Eu não estou confiando nos meus recursos. A Bíblia não diz que é para a gente ser igual criança? Como que é criança, gente? O Felipe vem para mim e fala, mãe, vamos agora lá no Terma de Jurema. Dá? Claro que não, mas ele pede para mim, que ele tem uma expectativa. E a gente quer colocar Deus na nossa planilha financeira. Ai, agora não dá para reformar a casa, porque não dá o dinheiro. Quem diz que Deus precisa disso? Submeta ao Senhor. Aí eu falei, Tarcísio, Deus não precisa do seu recurso para te levar a viajar. Se você quer, pede para Ele, ué. Submeta ao Senhor a sua vontade de viajar. Pois ela não me manda uma mensagem que o irmão dela tinha pago uma viagem para ela. A reserva com tudo pago. Porque quando eu me submeto a buscar primeiro o reino de Deus, por mais que não seja lógico eu parar no emprego que eu ganho menos. Gente, o Paulinho já saiu do emprego para ir para o emprego que ele ganhava menos, por causa do governo de Deus. Não é que não é para você ir, às vezes é uma porta que Deus está abrindo, mas você precisa consultar Ele, você não pode ir pelo valor, não. Se você vai pelo dinheiro, seu Deus é mamão. Quem disse tudo isso te darei se prostrados me adorares foi Satanás, não foi Jesus. Pensa bem, se não é Satanás querendo te distrair, porque é fácil a gente se distrair com uma quantia maior de dinheiro. Mas quem é que eu sirvo? O negar-se a si mesmo passa por isso. É negar tudo. Largar a mão de tudo. Eu queria chamar o grupo de louvor. A gente diz que é discípulo, que é cristão, que já negamos a nós mesmos porque deixamos os pecados mais escandalosos, mas não nos submetemos ao governo dele. Confiamos nas provisões do mundo como sendo a nossa segurança. Ah, eu quero um concurso público. Ah, eu vou investir na Previdência. Ah, eu vou comprar 10 apartamentos para alugar. Gastamos nossa vida buscando em primeiro lugar as demais coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus está voltando. A nossa vida não é essa aqui, tá?
A nossa vida é vida eterna. E aqui, ó, no texto vai continuar falando assim, ó: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Porque você pode rejeitar o convite, falar: não quero abrir mão de tudo, não estou pronto, eu quero viver meus sonhos, quero adquirir coisas. Então tá bom, no final você vai perder a sua vida. O que daria o homem em troca de sua vida? Que você fique bem ciente. Se você não aceitar esse convite, você vai perder a sua vida. A proposta do Evangelho não é melhorar a sua vida aqui, é te livrar de uma perdição eterna. É para a vida eterna que Ele salvou. Eu não vou ter uma vida... Não, você vai ter uma vida ótima aqui. Gente, vir para Jesus é o convite mais fabuloso, maravilhoso, incrível e radical que você vai aceitar. O mais tenebroso também. Quer viver fortes emoções? Venha para Jesus. Com a certeza de vida eterna. Com a certeza de que Ele acrescenta. A Bíblia vai dizer: qualquer um que deixa pai, mãe, bens por amor de mim, receberá até 100 vezes mais ainda nessa vida. E receberá também mais perseguições. A palavra de Deus é fiel. Ele não falha. Quando o assunto é dinheiro, contas, a gente destitui Deus do trono e senta nele. Quando o assunto é o bem-estar e interesses pessoais, a gente não perde uma única hora em oração para submeter ao governo de Deus aquele projeto. Quando não somos fiéis no pouco, não seremos no muito. Nossa, eu preciso perguntar tudo para Deus. Precisa. Se você não perguntar as pequenas coisas, você não vai perguntar as maiores. Peça ao Senhor que sinalize a você se você vai daqui em Marialva. Ele vai mostrar. Se você se submeter a Ele, Ele vai mostrar. Vai tal hora, Carol. Faça assim. Ele vai começar a te dar estratégia. Você tem negado a si mesmo? Sabe, isso eu não aprendo de um dia para o outro. Você tem crescido nisso, em renúncia, em santidade? Essa é a prerrogativa básica para quem quer seguir Jesus. Para quem quer ser discípulo dele. O convite não é para que você desista. É para que você comece da forma certa. Nessa noite. Vamos adorar o Senhor com esse hino. Você pode se colocar em pé. O convite não é para você desistir de seguir Jesus. É porque não é para você ser enganado, achando que vai ser flores e mar de rosa. Vai ter muita renúncia aí. Vai ter muito choro. Mas vai ter muita glória. Estou preparando um caminho. O Senhor quer fazer endireitar suas veredas. Endireitando as veredas. Aleluia. Cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dos meus dias é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano